Fala galera, beleza? Gente, estamos aqui para mais uma aula de Química. Galera, Química A, segundo ano. E pessoal, começamos o capítulo 2 da Química A, beleza? Esse capítulo, ele trata da cinética das reações químicas. Bom, de maneira geral, é a cinética dentro da Química. Gente, esse conteúdo, ele é cobrado no PAS e no PSS etapa 2, tá bom? Então vamos lá. Uma das questões dessa prova, ela envolve soluções, tudo que tem de solução. Outra questão, ela vai envolver cinética. Começa na página 45 aí do livro 3 de vocês, tá bom? Deixa eu anotar aqui do lado. Nós estamos aqui no livro 3. Então, tranquilo. Quando eu falo em cinética, talvez esse nome ele é mais comum lá dentro da física. Perfeito. Pensando em cinética lá dentro da física, falamos em cinética, movimento. Talvez, o que será que vem na nossa cabeça primeiro? Qual é a grandeza que vem aparecer para a gente? Normalmente, quando eu falo cinética, vem tempo, vem velocidade, vem espaço, tá bom? Então, é mais ou menos nisso que nós vamos trabalhar. Dentro da física, a velocidade, ela verifica uma taxa de variação do espaço no tempo. Então, dentro da química, quando a gente fala de cinética, nós vamos já iniciar aqui falando de velocidade. Beleza? De maneira geral, eu vou conceituar com vocês aqui a velocidade de uma maneira bem simples, tá? A velocidade dentro da química, aqui na cinética da química, ela é a variação, aqui eu vou aumentar um pouquinho, tá? Ela é a variação na quantidade de matéria. Variação na quantidade de matéria. Taxa de variação, tá, pessoal? Pode aparecer esse nome para vocês. Taxa de variação. Em vez de aparecer o nome velocidade, pode aparecer o nome taxa, beleza? Então, a velocidade dentro da química é a variação na quantidade de matéria dividido pelo tempo, beleza? E, gente, é o seguinte, esse tempo, a unidade, eu posso utilizar a que for convencional, a que for melhor para mim. Se uma reação acontece bem rapidinha, eu posso utilizar esse tempo em segundos, eu posso utilizar esse tempo em minutos. Se essa reação ela demora um pouquinho mais para acontecer, eu posso utilizar o tempo em horas, posso utilizar o tempo em dias, haja vista até em semanas. Depende muito de tipo da reação que está acontecendo, tá bom? Mas de maneira geral, eu vou colocar aqui que o tempo eu posso utilizar em segundos, eu posso utilizar em minutos, eu posso utilizar em horas, dias, semanas, anos e etc. Tá bom? Em relação à quantidade de matéria, eu posso utilizar mol é quantidade de matéria, eu posso utilizar o mol apenas, eu posso utilizar unidades mássicas, grama, quilograma, tá bom? Veja, eu posso ter mol variando no tempo. Mol por segundo, mol por minuto, mol por hora. Eu posso ter grama por minuto, quilograma por minuto e assim por diante. E uma outra que pode aparecer também, além de ser quantidade de matéria, pode ser concentração, tá? Pode ser a concentração variando no tempo. Eu posso colocar mol por litro, eu posso colocar grama por litro, ou seja, ficaria mol por segundo. Mol por litro por segundo, grama por litro por segundo, tá bom? Então, de maneira geral, gente, isso daqui é como eu calculo velocidade dentro da cinética, tá bom? Não é para ser difícil, tranquilo? Não é para ser difícil. Qual é o detalhe especial? Aqui, ó. Qual é o detalhe especial? Dentro de uma reação, nós temos os reagentes e os produtos, tá bom? Dentro de uma reação, nós temos os reagentes e nós temos os produtos. Beleza, gente?
Ó, então dentro de uma reação nós temos reagentes e produtos. O que é uma reação? Vai para fora. E você que está mexendo no celular aí na tua casa, ó, vai para fora. Não, professor, mas eu estou assistindo a aula no celular. Então, deixa quieto. Continua. Continua a vida. Tá, gente, o que acontece é o seguinte. Dentro da reação, os reagentes são consumidos. Beleza. Os reagentes são consumidos. Os produtos são formados. Tá, isso aqui é muito lógico. Tudo bem. Então, o que isso significa? Se os reagentes são consumidos, eu posso falar para vocês que a concentração dos reagentes durante a minha reação tem que diminuir. A concentração tem que diminuir. Logo, a concentração dos produtos dentro da minha reação tem que aumentar. Tem que aumentar. O que isso significa? Significa que quando você calcular a velocidade para o reagente, porque a velocidade, olha o que nós acabamos de falar, é a variação na quantidade de matéria. Eu vou colocar ΔN de maneira geral, que é variação da quantidade de mols. Mas lembra que esse ΔN, essa variação pode ser mols, pode ser grama, pode ser mol por litro, enfim. É uma variação da quantidade de matéria pela variação no tempo. Se os meus reagentes serão consumidos, a sua concentração vai diminuir, eu posso já afirmar para vocês que a velocidade de reagentes ela é menor do que zero. Ou seja, é uma velocidade negativa. Tá bom? Ótimo, por quê? Velocidade negativa significa velocidade de consumo. Então vamos lá. Se a prova perguntar para você o seguinte: qual é a velocidade do reagente X? Menos alguma coisa. Essa é a resposta certa. Qual é a velocidade de consumo? Alguma coisa. Eu não preciso colocar o menos. Porque colocar o menos ali na frente, eu estou dizendo, significa consumo. Beleza? Então, rapidão aqui, só para completar para vocês. A mesma coisa vale, então, para os produtos. Eu sei que a velocidade é igual à variação da matéria pelo tempo. Só que os meus produtos, eles são formados, significa que a concentração vai aumentando, a quantidade de matéria vai aumentando, significa que a velocidade para os produtos, ela é maior do que zero, significa que eu tenho uma velocidade positiva. Beleza? De maneira geral, eu poderia colocar o que aqui, gente? Eu poderia colocar o módulo da variação. Então, para simplificar, de maneira geral, se eu coloco o módulo aqui em cima, esse valor sempre será positivo. Tudo bem? Gente, é assim que nós calculamos velocidade. No próximo vídeo aqui com vocês, na sequência, eu resolvo aqui alguns exemplinhos, beleza? Beleza, então, gente, ó, vamos dar continuidade, tá? Então, na primeira parte aqui, que você acabou de assistir, eu dei uma ideia inicial sobre velocidade, sobre consumo e sobre formação. Vamos utilizar aqui agora números, tá? Eu quero construir um gráfico com vocês e também chegar em outras conclusões. Então, perfeito, nós temos 3 coisas. Vamos falar em números, construir um gráfico e terceiro, algumas conclusões. Gente, ó, vou pegar uma reação genérica aqui para trabalhar com vocês. A reação de formação da água. Eu tenho hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso formando água. Tudo bem? Tá, só tem uma coisinha. Eu tenho que balancear essa reação. E é muito importante você se acostumar já com esse esquema que eu fiz e também com o gráfico. Isso vai ser muito útil no próximo capítulo, quando a gente falar de equilíbrio químico, tá? Mas isso é outra coisa. Vamos lá. Primeira coisa que eu disse, eu tenho que balancear a reação. Tenho 2 hidrogênios aqui, tenho 2 hidrogênios ali, legal. 2 oxigênios, lá só tem 1 oxigênio. Algo simples que eu posso fazer é colocar, na verdade, eu vou fazer o seguinte. O que eu iria fazer, gente? Eu colocaria o meio aqui, porque meio vezes 2 dá 1. 1 oxigênio, 1 oxigênio. Só que pensando no daqui a pouco, eu quero fazer diferente, ó. Eu vou fazer o seguinte, aqui tem 2 oxigênios, eu vou colocar 2 aqui. 2 vezes 1, 2 oxigênios, só que agora eu tenho 4 hidrogênios.
Bom, basta colocar o número 2 aqui, 4 hidrogênios. Então, eu não quero utilizar fração, beleza? Então, tudo bem. Eu sei que a minha relação molar é 2 mols desse cara, 2 mols de hidrogênio, está para 1 mol de oxigênio, para 2 mols de água. Essa é a minha proporção. Beleza, gente? Tranquilo. Inicialmente, eu falo para vocês que eu tenho 4 mols de hidrogênio. Professor, de onde que você tirou esse número, teacher? Galera, eu estou inventando, tá bom? Estou inventando. E também estou inventando para vocês que inicialmente eu também tenho 4 mols de oxigênio. Perfeito? Perfeito. Inicialmente eu tenho quanto de água? 0 mols. Eu tenho 0 mols, porque a água é o produto, inicialmente não tem água. Tá bom? Tá, beleza. Aí eu verifico que depois de 10 segundos, eu quero utilizar esse tempo aqui como um tempo fantasia para o nosso exercício. Tá? A minha reação demorou 10 segundos. Depois de 10 segundos, eu verifiquei que a quantidade de água eram de 2 mols. 2 mols. Beleza? Então eu verifiquei que depois de um certo tempo eu tinha aqui 2 mols de água, tá? O que isso significa? Ó, início, fim e R de reagiu. De reagiu. Tanto consumido quanto formado. Quanto que reagiu de água? Quanto que se formou de água? Inicialmente eu tinha 0, no final eu tenho 2, significa que reagiu 2 de água. Tá bom? Só que, galera, olha na proporção. A proporção entre água e hidrogênio é 2 para 2, ou seja, 1 para 1. Se formou 2 mols de água, significa que foram consumidos 2 mols de hidrogênio. Tudo bem, galera? Tudo bem? Perfeito? Ó, vou refalar. A proporção entre hidrogênio e água é 2 para 2, simplificando 1 para 1. Se formou 2 mols de água, consumiu 2 mols de hidrogênio, perfeito? Se consumiu 2 mols de hidrogênio, quanto que eu tenho no final de hidrogênio? 4 menos 2, sobrou para a gente 2 mols de hidrogênio, perfeito? Qual é a proporção entre água e oxigênio? É 2 para 1. Significa que é o dobro de água em relação ao oxigênio. Ou eu poderia analisar hidrogênio e oxigênio. A relação entre hidrogênio e oxigênio é 2 para 1. Significa que enquanto eu consumo 2 mols de hidrogênio, eu vou consumir apenas 1 mol de oxigênio. Tá bom? Quantos mols de hidrogênio foram consumidos? 2. Então, quantos mols de oxigênio serão consumidos? 1, porque é a minha proporção. Então, 4 inicialmente menos 1, sobrou quanto? Sobra 3 mols de hidrogênio. Beleza? Então, o que eu fiz com vocês aqui, ó? O exercício, gente, ele pode fornecer essas informações para vocês. Ele também pode, o exercício pode fornecer informações pela metade, tanto que você tem que completar. Tá? Tenho aqui todas as minhas informações, tudo que eu tinha no início, tudo que eu tinha aqui no final e o quanto consumiu ou o quanto formou. Eu posso montar um gráfico com vocês? Posso. Deixa eu falar aqui que aqui vale 1, aqui vale 2, 3, 4. Então tá bom. Vamos desenhar a linha do hidrogênio? Vou desenhar a linha do hidrogênio aqui em amarelo. A linha do hidrogênio começa em 4, termina em 2, depois de 10 segundos. Tá? Eu vou falar para vocês que aqui é 10 segundos. Então, a linha do hidrogênio começa em 4, mas termina em 2. Termina aqui em 2, quando chega em 10 segundos. Então, a linha do hidrogênio seria algo mais ou menos assim. Tá bom? Vamos desenhar aqui para o oxigênio. O oxigênio começa em 4, mas termina em 3. Ele termina em 3. Oxigênio, deixa eu desenhar que aqui é do hidrogênio. Do oxigênio começa em 4, termina em 3. Vai ser assim.
Ó, aqui está a linha do oxigênio. E nós também temos aqui o da água. O da água, deixa eu ver se tem algum giz azulzinho. Não tem ali não, né? Vamos ver, gente, só vou ver se tem um giz azulzinho. Beleza, legal. Tem sim, só por causa da água. A água começa em 0 e termina em 2. A água começa em 0 e termina em 2. Aqui está o gráfico da água. Tá bom, gente? Então verifica o seguinte, ó, todas as informações que estão nessa tabela, nesse esquema, também estão aqui dentro desse gráfico, tá bom? Então é muito importante você saber interpretar o gráfico. Aqui dentro do gráfico eu também tenho a proporção. Enquanto para o hidrogênio variou 2 mols, para o oxigênio variou 1 mol. Isso é a proporção 2 para 1. Enquanto o hidrogênio variou 2 mols, a água também variou 2 mols. Perfeito. O que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero calcular a velocidade de cada componente. Primeiro para o hidrogênio. O hidrogênio está em amarelinho. Velocidade do hidrogênio. A velocidade do hidrogênio é a variação em mols dividido pelo tempo. Então vamos lá, variação em mols do hidrogênio. Qual é a quantidade final do hidrogênio? 2 mols, menos o inicial. Quanto que é? 4. Qual é o tempo de reação? 10 segundos. Então eu sei que a velocidade do hidrogênio é igual a, vamos lá, 2 menos 4 menos 2. Menos 2 dividido por 10. Significa que a velocidade do hidrogênio é igual a menos 0,2 mol por segundo. Tudo bem, gente? Beleza, essa velocidade deu negativa. Significa que o hidrogênio foi consumido ou formado? Foi consumido. Eu tenho aqui um consumo. Perfeito, legal. Agora vamos para o oxigênio. Eu tenho aqui a velocidade do oxigênio. Deixa eu desenhar aqui já o esqueminha. Perfeito. Aqui é a velocidade do oxigênio. A velocidade do oxigênio, acredito que você já pegou o jeitinho para poder fazer o cálculo. Ficaria como? Concentração, ó, lembra que variação de concentração? Variação é final menos inicial. Qual é a quantidade de mols finais do oxigênio? 3. Inicial, 4. Tempo, 10 segundos. 3 menos 4, menos 1 dividido por 10. Menos 1 dividido por 10 é menos 0,1 mol por segundo. Ô, teacher, deu negativo de novo. Legal. Consumo. Beleza? Ó, hidrogênio e oxigênio. Vamos fazer para água? Vamos fazer para água. Ó, o da água, a mesma coisa. Velocidade do H2O. Velocidade H2O. Velocidade H2O. Tá. Montar o esqueminha aqui de calcular a velocidade. Esqueminha de montar a velocidade. Opa, aqui não. Vamos lá, variação de mols, final menos inicial. Qual é a quantidade final de água? 2 mols. Inicial, 0. Qual é o tempo que levou para isso acontecer? 10 segundos. 2 menos 0, 2. Dividido por 10 segundos. 2 dividido por 10 é igual a 0,2 mol por segundo. Opa, diferente dos outros que foram consumidos, a água foi formada. Porque a velocidade deu positiva. Legal? Galera, existe alguma relação estequiométrica entre as velocidades? Você consegue enxergar isso? Sim. Gente, o consumo lá não foi 2 para 1, 2 para 2? A mesma coisa acontece aqui, ó. Hidrogênio e água não era 2 para 2? Não era 1 para 1? O valor, o módulo da velocidade deu o mesmo, 0,2 e 0,2. Gente, entre hidrogênio e oxigênio não era 2 para 1? 2 para 1? Hidrogênio era o dobro do oxigênio? 0,2, 0,1. Existe uma relação estequiométrica. E a relação é o seguinte. A relação é esta. Eu posso escrever para vocês que... Dá um espacinho aqui, tá? Por favor, dá um espacinho. Eu posso escrever para vocês que o módulo... Veja que eu vou escrever aqui módulos. Tá bom?
módulo. O módulo da velocidade de consumo do hidrogênio, o módulo da velocidade de consumo do oxigênio, o módulo da velocidade de formação da água. Galera, o módulo da velocidade do hidrogênio dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Qual é o coeficiente estequiométrico do hidrogênio naquele exercício? 2. Qual é o coeficiente estequiométrico do oxigênio? 1 dividido por 1. E o módulo da velocidade da água dividido pelo seu coeficiente estequiométrico 2. Teacher, de onde você tirou esse número 2, 1 e 2? Do balanceamento da equação. Ou seja, se eu pego a velocidade do hidrogênio, vou dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, tem que ser igual à velocidade do oxigênio, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é igual ao módulo da velocidade de formação da água, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Outra coisa, galera, tudo isso, eu posso falar que isso aqui é igual à velocidade média da reação. Isso daqui é igual à velocidade, isso aqui é igual à velocidade média da reação. Esta daqui é a conclusão que eu queria chegar com vocês. Eu posso calcular a velocidade média da reação. A velocidade média da reação é igual à velocidade do hidrogênio, dividido por 2, seu coeficiente estequiométrico. A velocidade média da reação é igual à velocidade do oxigênio, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, e assim por diante. Ô teacher, então você está querendo dizer que, se eu tenho uma reação genérica, Azinho Uazão mais Bzinho Bzão, está parecendo biologia isso aqui, formando um Czinho Czão, quem que é Azinho, Bzinho e Czinho? Coeficientes estequiométricos. Quem que é Azão, Bzão, Czão? São componentes da reação. Eu estou afirmando para vocês que a velocidade média dessa reação é igual ao módulo da velocidade do A dividido por Azinho, que é igual ao módulo da velocidade do B dividido por Bzinho, que é igual ao módulo da velocidade do C dividido por Czinho. Entendeu, gente? Beleza? Então, nós terminamos aqui a primeira parte da cinética. Esta é a aula de cinética 1, beleza? Logo depois disso, tem uma outra aula separada só de resolução de exercício, onde eu vou resolver alguns exercícios e exemplos para vocês. Tranquilo? Então, ó, a cinética 1 é dividida em 2 vídeos que vocês estão assistindo hoje, beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco na aula de resolução.